Colisão no aeroporto do Galeão. Temos conversado em outros episódios e hoje vamos avançar com um assunto que é muito interessante. Eu não vou dizer que esse é o mais importante, porque eu não gosto de valorizar um em detrimento de outro, porque as pessoas podem perder atenção em tudo que se encaixa. Na verdade, esses episódios são peças de um grande quebra-cabeça e cada peça é interessante. Mas a peça de hoje, ela é muito importante, sim, tá? Lembrando do acidente que não resultou em fogo, quase tiveram que fazer um resfriamento ali no trem de pouso, parte metálica ali, quase, né? Poderia ter resultado aí em incêndio. Se tivesse resultado ocorrido de incêndio, teríamos o quarto maior acidente aéreo do país. E falamos sobre os envolvidos. No primeiro, nós estamos gravando aqui em 2026, né? 2025, logo que saiu o acidente, nós fizemos um podcast, uma gravação mostrando ali os envolvidos. E agora nós estamos trabalhando de uma forma mais contundente para chegar aí na relação das condutas dos envolvidos com o resultado. E quem deu causa e quem é o culpado? Não, professor Calazans, não. Quem em segurança de voo não trabalha com isso. Então nós precisamos mudar a chavinha, mudar o cérebro, troca o cérebro, tá na caixinha A, vai para a caixinha B. Nós não estamos falando de segurança de voo. Nós estamos falando de perícia aeronáutica. É outra coisa. A concepção não é a mesma. A metodologia, o método de investigação não é o mesmo. Nós já conversamos isso em outro episódio, mostrando a diferença entre investigação técnica e investigação judicial. Então, nós podemos sim trabalhar com esses tópicos aqui. Quem deu causa e quem é o culpado dentro de uma perícia aeronáutica. Lembrando que a nossa concepção é CSI da aviação. E outro ponto também, eu preciso enfatizar, que nós temos visto aí depoimentos, declarações dos controladores, e eu tenho para mim que os controladores nem sempre estão preparados judicialmente para apresentar suas explicações, ou até mesmo, mais importante que explicações, são justificativas. Então, esse episódio, esse documentário tem a finalidade também de preparar os controladores para uma outra dimensão que eu acho interessante. E esse episódio é nexo causal, relação de causa e efeito entre conduta e resultado. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Colisão no aeroporto do Galeão, Bisão, perito aeronáutico. Nós precisamos sempre enfatizar que havia na pista, não sei como, e hoje nós vamos saber como, uma aeronave decola sendo ocupada por uma viatura que era chamada de manutenção, balizamento, ou seja, a viatura estava realizando ali uma manobra de reparação ali. E tem dois momentos que nós vamos conversar hoje que vai ser importante para que a gente entenda o desdobramento dos fatos. E aí você, eu não vou falar não, você vai chegar à conclusão quem deu causa ao resultado e quem foi o culpado ou responsável. Aqui são duas situações que eu acho fenomenal. E nós precisamos entender isso, senão vai entender o acidente. Então nós temos aqui a aeronave, o Boeing da Gol, antes da decolagem parado e no mesmo momento, no centro da pista número 10, a viatura, uma picape amarela fazendo a manutenção. Lembrando que era por volta de 22 horas, horário local de Brasília, horário Zulu 1 hora, mas nós não vamos falar de horário Zulu, só horário padrão local, 10 horas. A aeronave está fazendo manutenção na pista. Tá? Então vamos ver o que aconteceu. Então, dois momentos importantes. Esse momento em que a aeronave já estava alinhada, aí eu não sei porquê, como é que o controlador, se é que foi ele o culpado, a gente vai ver isso hoje, como que ele alinha uma aeronave e
estando a pista ocupada. Tá? Olha só, então vamos entender a mecânica, entendendo aqui a mecânica, o desdobramento dos fatos. Né? Lembrando que uma perícia aeronáutica a gente precisa ter muito cuidado, tá, pessoal? A minutagem, eu vou chamar de minutagem, ou seja, uma investigação minuto a minuto, no caso até segundo a segundo, é essencial para o tráfego aéreo. Nós vamos ver aqui que uma diferença de 3 segundos fez uma diferença muito importante aqui, 3 segundos. Então, em tráfego aéreo não é minuto que contam. Às vezes, segundos são essenciais para que um acidente seja evitado. Então, às 22 horas, 3 minutos e 18 segundos, tá? Então o perito aeronáutico, ele precisa pegar uma transcrição ou a gravação e minuto, segundo, fazer ali o que eu chamo de minutagem, né? Para que a gente possa entender o que aconteceu. Então, às 22 horas, 3 minutos e 8 segundos, a viatura pede autorização para ingressar na pista. Lembrando que ela não pode, nenhuma viatura pode entrar na pista sem autorização prévia. E solicita com um nome. Esse nome aqui é interessante. Manutenção, balizamento. Manutenção, balizamento é o nome, é a identificação da viatura. Só lembrar, aqui é um croquis, um dispositivo da torre do galeão. Aqui fica o supervisor. O supervisor é aqui o controlador da pista 10. Aqui era a configuração do dia do acidente. Essa configuração pode ser mudada. Aqui nós temos a pista 10 e a pista 15 agrupada. Eu não vou falar sobre o que é agrupamento, mas deixa isso para lá. Então vamos lá. Aqui tem o supervisor, que poderia ser também o coordenador. Então esse supervisor, num rádio portátil, a gente vai conversar isso numa outra aula muito importante. No rádio portátil, ele está falando com a viatura. Então o supervisor está falando com a viatura. Esse para mim já é um problema, mas depois a gente vai ver num outro episódio porque isso é importante. E o controlador está falando com a aeronave, tá bom? Então nós temos o supervisor falando com a viatura num rádio portátil e o controlador falando em VHF com a aeronave. Aqui à disposição a foto, então o controlador falando com a aeronave e o supervisor falando com a aeronave. O supervisor, claro, ele pode levantar e normalmente quando o supervisor ele vai fazer esse tipo de serviço, ele levanta, ele tem que circular dentro da torre, só lembrando que esse serviço poderia ter sido feito por outro controlador, por exemplo, o coordenador, mas no caso era o supervisor que estava fazendo. Tá? Então, o supervisor, presta atenção, aos 45 segundos, 3 minutos, 45 segundos, ele autoriza a viatura a ingressar na pista. Olha que importante, ele autoriza. Então, vamos lá? A viatura não pode ingressar na pista sem autorização. É de autorização, o supervisor coordena com o controlador, bate um papo ali com ele, ó, vou colocar uma viatura para fazer manutenção do balizamento luminoso ali, tá? Então, colocou. Então, aos 45. E aos 40, olha que coisa interessante, no mesmo momento, o que acontece? O controlador da torre bloqueia a tela. O que é bloquear a tela? Deixa eu explicar. Então, sem muitos detalhes, nós temos aqui um dispositivo, um aplicativo que chama TATIC. Então, o que é o TATIC? Quando a aeronave começa a falar com os controladores, tem a posição clearance, que recebe a autorização, depois a aeronave aciona os motores e faz o táxi com o solo e, posteriormente, com a torre. Então, cada posição, à medida que a aeronave vai se movimentando no chão e até a decolagem, a sua movimentação é representada por strip eletrônica. São as fichas eletrônicas que aparecem nesses dispositivos aqui, que nós chamamos o status. Então, qual o status? Qual a condição? Qual a situação da aeronave? Ela está copiando, a aeronave agora está taxiando, a aeronave agora está se preparando para a decolagem. Conforme a movimentação, a dinâmica da aeronave é representada aqui nesse dispositivo que é chamado TATIC. E nesse momento, olha que coisa interessante. Então vamos lá? Então uma aeronave ocupou a pista, uma viatura ocupou a pista. O controlador da torre, ele faz o quê? Ele bloqueia a tela. Bloqueio da tela. O que esse bloqueio quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha, eu não posso agora autorizar a decolagem nem o pouso de nenhuma aeronave. A pista está bloqueada, a pista está fechada.
Então, assim que o supervisor autorizou a entrada da viatura, o controlador de tráfego aéreo bloqueou. Pronto. É um sinal, é um alerta para que ele não, inadvertidamente, não possa se esquecer que ele não pode autorizar ninguém a pousar ou decolar. Então, isso é bem claro, fica de uma forma bem evidente. Tá? Mas o que aconteceu? Isso aqui depois eu vou fazer um outro episódio falando sobre neurociências, tá? E aí a gente vai mexer com o cérebro, né? O cérebro aqui não tá à toa, tá, pessoal? Mas isso aqui, esse momento, para mim, 4 minutos seguintes, então a aeronave entra, a viatura entra, a picape entra na pista, o controlador bloqueia, tatique, fecha a pista, mas 4 minutos seguintes, o controlador manteve conversas de ordem não operacional. Eu não sei porque isso, eu não sei porque isso foi escrito no relatório. Na verdade, eu sei sim, eu vou explicar. Tem uma coisa ligada com a cachola, com o cérebro. Tá? Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte, depois nós vamos ver. Ele está ali conversando, o controlador tem que ter foco, atenção concentrada, não pode ter distração. Então, vamos lá, galeão, pista, um Boeing decolando e uma viatura fazendo manutenção. Eu não posso perder atenção. Mas, de repente, ele começa a bater um papo. E aí, companheiro? Tudo bem? Como vai você? A família? O café? Eu não sei o que foi conversado, mas foi pego a conversa, conversa, e fala que é de assunto não operacional. A pergunta que eu faço é o seguinte: essa conversa coloquial, não operacional, não técnica, pode ter influenciado na atenção do controlador e o controlador se esquecido que tinha uma viatura lá e ter autorizado a decolagem? Essa é a pergunta que eu faço e vou responder em termos de neurociência em outro episódio. Mas isso aconteceu, tá? Então vamos lá. Às 22 horas, 3 minutos e 45 segundos, tá? A viatura entra. Olha só, 4 minutos depois, aos 17, olha o que aconteceu, que o controlador fez. Eu vou explicar em neurociência, ele desbloqueou a tela. Lembra que eu falei para vocês? Viatura na pista, tela bloqueada, pista fechada. Uma luz lá em vermelho mostrando que a pista está fechada. E ele bate um papo, passa esse momento, ele fica batendo um papo, conversa distraída, e assim vai. E às 22 horas e 7 minutos, praticamente 4 minutos depois, ele desbloqueia. Só que ele desbloqueia a tela sem saber se a viatura tinha saído da pista. E ele não pergunta para o supervisor. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: da onde ele tirou que ele poderia ter desbloqueado a terra? Pior ainda, tá? Ele desbloqueia a terra, 4 minutos. Olha só o que ele faz. Ele desbloqueia a tela e autoriza a decolagem da aeronave. Não entendi isto. Claro que eu entendo e explico no próximo episódio. Mas o que você precisa entender hoje é o seguinte: a pista estava fechada, tatique bloqueado, ele sem saber ou se esqueceu que a viatura estava na pista, não questiona o supervisor. Ei, supervisor, você tirou ou não tirou? Não faz essa pergunta. Iniciativa própria, ele desbloqueia e autoriza a aeronave a decolar. Então o que acontece? Ele autorizou o Boeing a decolar com uma viatura picape no centro da pista. Vamos lá, tá? Isso que precisa ficar bem, bem claro. Às 22 horas, 7 minutos, 3 segundos, ele desbloqueia, ato contínuo, autoriza a aeronave a decolar. Olha só que coisa interessante. Que hora que ele autoriza a aeronave a decolar? Aos 3 segundos. Presta atenção que eu vou falar isso no episódio de neurociência. Aos 51 segundos, olha que coisa interessante. No mesmo tempo, 51 segundos, aí ele questiona o supervisor. Então vamos lá? Lembrando que aos 3 segundos, né, ele autoriza a aeronave a decolar. Passam praticamente 48 segundos, aí ele, presta atenção que isso aqui a gente vai explicar. Aí ele,
Aí ele pergunta, ele já tinha autorizado a aeronave decolar. Aí que ele questiona o supervisor sobre a posição da viatura. Ô, supervisor, e a viatura tirou de lá ou não tirou? Tá? E o supervisor, a pergunta, você tirou a manutenção? Essa foi a pergunta feita. Lembrando que quando ele pergunta, ele já tinha autorizado a aeronave decolar. E repito, faço a pergunta, como é que ele autorizou a decolagem da aeronave sem antes ter certificado que se a viatura tinha ou não abandonado a pista? Eu estou sendo bem claro, sendo bem sucinto, bem devagar, para nós montarmos a nossa linha, o nosso raciocínio lógico. Eu estou sendo repetitivo, repetição é a arma da memorização. Então, a gente, aos 3 segundos, autorizou a decolagem. Aos 51 segundos, 48 segundos depois, ele questiona. E aí, quais a resposta que ele espera? O supervisor, não, 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 não. O supervisor não tinha tirado. Tá? E ele fala, ai meu Deus. Aqui a gente vai explicar isso aqui em termos de neurociência. Ai meu Deus. Com todo respeito a toda e qualquer religião, não era ai meu Deus que ele tinha que falar. Tem um acidente muito interessante que eu estudei na década de 2000, em que um piloto acabou sobrevivendo, mas ele provocou um acidente, porque na hora do acidente ele devia tomar alguns procedimentos, algumas medidas, e não tomou algumas medidas, a aeronave caiu matando 12 pessoas e ele sobreviveu. E ele também, na hora do impacto ali, na hora que ele tinha que tomar decisão, ele começou a rezar. E não foi no Brasil, não. Foi na Itália. As autoridades aeronáuticas entenderam que ele não tinha nada que orar ali, que não era momento de orar, respeitado toda e qualquer religião, ali era momento de agir. Então, o controlador de tráfego aéreo aqui, ele, ai meu Deus, e diz o relatório que ele ficou assustado. Vamos lá, pessoal, isso aqui é neurociência. O controlador de tráfego aéreo, piloto, médico, profissões que exigem decisões rápidas, não podem se estressar. Então você sabe que quando você está sob pressão ou sendo ameaçado, o sistema límbico não pode dominar. Quem tem que dominar é o neocórtex. Não é o sistema límbico, não é o sistema emocional. Então você emocionalmente, quando está ameaçado, você pode fugir, não é isso? Lutar ou paralisar. Normalmente a psicanálise, a psicologia e a neurociência explicam. São essas 3 opções que três reações que normalmente as pessoas têm diante de uma ameaça. Ou foge, ou paralisa, entendeu? Ou ataca. O controlador do tráfego aéreo, piloto, médico, em situações de estresse, ele tem que agir. Né? E aqui ele não agiu aqui. E segundo o relatório final, ele ficou assustado. Né? E aqui, né, aos 51 segundos, mas tem uma coisa interessante. Aos 51 segundos, isso é importante, ele ficou sabendo que a aeronave já tinha sido autorizada a decolar e que havia uma viatura. Aqui ele poderia ter feito alguma coisa, ou melhor, deveria ter feito alguma coisa. Então vamos lá. Tem uma linha aqui, tem alguma coisa. Achei uma linha aqui. Pronto. Então vamos lá. Viatura ingressa na pista. Logo após, a viatura solicita o ingresso na pista, aos 18 segundos. Aos 45 segundos, dos 3 minutos, a viatura foi autorizada ao ingresso. Aqui, ato contínuo, bloqueio da tela. Depois de 4 minutos, não sabemos por que do bloqueio da tela, sem a viatura ter saído, o controlador desbloqueia a tela e autoriza a decolagem. Olha que coisa interessante. Aos 51 segundos, presta atenção que isso é importante, aos 51 segundos, ele pergunta ao supervisor, a viatura tá na pista ainda, mas a aeronave só inicia a decolagem aos 54 segundos. Então ele teve 3 segundos para impedir que a aeronave iniciasse a decolagem. A aeronave não tinha iniciado a decolagem ainda. Quando ele ficou sabendo, quando ele teve ciência que a aeronave, que a viatura estava na pista, ele teve 3 segundos. Neurociência, se ele estivesse preparado em termos de neurociência para não cristalizar, ele poderia ter agido e interrompido a
a decolagem. Tá? Olha que coisa interessante. 3 segundos. 3 segundos. Você sabe, você é controlador, você sabe que é piloto. 3 segundos em aviação pode ser uma eternidade. Tá? E depois, aos 8 minutos, depois da bagunça toda, aí o supervisor manda a viatura livrar a pista. Mas vamos lá. Tá? Então vamos lá. Aos 51 segundos, quando os controladores, tanto o supervisor como o controlador, têm ciência que tem uma aeronave decolando e uma viatura, a aeronave estava ainda a 2.039 metros, a 34 segundos. Na verdade, a aeronave nem tinha ainda iniciado a decolagem. Neste momento, era sim possível, na minha opinião, é claro que você pode discordar, era possível ter interrompido essa decolagem. Na minha opinião, segundo a minutagem proferida pelas autoridades aeronáuticas, esse acidente era evitável. 34 segundos. Continuando. Então, esse aqui era o momento. Então, nesse momento, a aeronave já tinha sido autorizada. Contudo, aos 51 segundos, contudo, não havia iniciado a decolagem. Estava parada ainda. Então, quando ficou sabendo? Se o controlador não tivesse congelado... Mas espera um pouquinho, pessoal, presta atenção. Para o controlador não ficar congelado, ele tinha que estar em estado de alerta. Estado de alerta é uma dimensão, uma concepção dentro da neurociência. Estado de alerta que a aeronáutica, a aviação chama de consciência situacional. Tá? Mas a pergunta é a seguinte, presta atenção. O fato dele ter conversado com o seu colega de assunto não técnico, assunto fora do serviço, poderia ter diminuído o estado de alerta e ele ter esquecido do que estava acontecendo? Essa pergunta nós vamos responder em outro episódio, mas aqui faltou o estado de alerta. O que provocou a falta do estado de alerta a gente vai ver. Tá bom? Continuando. Aqui, isso é importante. Aos 51 segundos, eles ficam sabendo da presença de ambos os veículos na pista e aos 54, a aeronave inicia a decolagem. Tá? E aí, olha só, pessoal, e aos 28 minutos, olha que coisa interessante, pessoal. Aos 45 segundos, aos 51 segundos, aos 45, vamos lá, aos 45 segundos, autoriza a decolagem. Aos 51 segundos, ciência da aeronave e viatura na pista. Tá? E aos 54 segundos, a aeronave inicia a decolagem. Mas somente praticamente que o minuto seguinte, a 8 minutos, 0 segundo, é que o supervisor pede para a aeronave sair da pista. Então você levou, presta atenção, hein? Entre a autorização e pedir, não é para a viatura sair da pista, para pedir. Para pedir. Levou aí praticamente 15 segundos, que nós sabemos que é coisa demais em termos de aviação. E quando ela ficou ciente, aos 51 segundos, os controladores ficaram cientes da posição da aeronave e da viatura. Né? Teve 9 segundos. E olha, aí tem um segundo momento, olha o segundo momento aqui, que foi o momento em que a aeronave já havia iniciado a decolagem. Nesse segundo momento foi mostrado ali pelas autoridades que a aeronave se encontrava a 1.912 metros a 30 segundos e a 50 nós. Vamos lá? Teve um outro momento que a aeronave já havia iniciado a decolagem. Quando eles detectaram esse outro momento. Eu conversei com um piloto de Boeing, ele falou que a essa velocidade era possível sim frear a aeronave. O que quer dizer o seguinte, então teve o primeiro momento que a aeronave estava parada, ali seria o melhor momento para cancelar a autorização, uma vez que a aeronave não tinha ainda iniciado a decolagem. Mas houve um outro momento da ciência, era possível. A aeronave estava a 34 segundos, a 50 nós. Ele falou, Calazan, a 50 nós eu conseguiria parar a aeronave com muita segurança. Palavras de um comandante de Boeing 737. Tá bom?
E aí eu pergunto para você, e o professor Calazans não acusa, mas o professor Calazans pergunta: quem deu causa ao resultado? Diante essa análise, considerando a minutagem, você acha que o controlador deu causa ao resultado? Poder de decisão. Vamos lá, pessoal. Se tem uma coisa que controlador, piloto, médico, essas profissões altamente estressantes, altamente complicada, complexa, é o poder de decisão. Segundos podem salvar vidas. Segundos podem mudar totalmente o cenário. Uma coisa que poucos controladores são treinados é para arrumar um determinado erro. Então, o controlador não pode errar. Não é perfeito, vai errar. A questão é o seguinte: não tem controladores que eles consideram a hipótese de não errar, que não se preparam para um erro. Eu me lembro que uma vez eu estava orientando um casal, foi muito interessante, um casal de jovens que estavam prestes a casar, até casaram. E eles combinaram entre eles que nunca iam brigar, nunca na vida deles. Eu conversei com eles numa orientação de assistência social. Eu falei com ele: o negócio não funciona bem assim. Não, nós resolvemos que nunca vamos brigar. Eu falei: tem um problema aí entre vocês, hein? E quando ocorrer a briga? Quando ocorrer um desentendimento? Não existe essa opção. Não existe essa hipótese. Eu falei: então tá bom. Casaram e o casamento não durou um ano, porque na primeira briga houve o divórcio. Esse caso me chamou a atenção e eu trago para a aviação, porque nós não devemos trabalhar com erro, devemos evitar o erro. Mas caso ele ocorra, quais são os escapes? Quais são as alternativas para nós repararmos o erro? Então, muitos controladores não colocam a possibilidade de um erro, que eu chamo de gerenciamento de crise. Aqui houve erros e teve claramente aqui duas possibilidades, você pode contrariar, de que esse erro fosse arrumado. O fato do controlador ter congelado, ter parado a ciência, a psicanálise, a psicologia, a neurociência explica isso. Tá? Talvez ele não, quando o controlador trafegava, eu que trabalhei como controlador, todas as instruções eu sempre trabalhava com plano B. Caso aquela aeronave aborte, qual vai ser a minha correção? Caso aquela aeronave arremeta, qual vai ser a minha solução? Caso aquela aeronave não faça a curva à esquerda, qual vai ser a minha solução? Eu nunca trabalhava com uma única opção. Para quê? O meu cérebro estava em estado de alerta. Eu não terei tempo para raciocinar depois que o problema surge. Nós vimos aqui questão de 3 segundos. Esses 3 segundos eu não tenho tempo para, presta atenção, para identificar o problema, analisar o problema e resolver o problema. Isso já tem que ter sido feito antes. Agora é só o momento de agir. Opa, a aeronave não pode decolar? Stop immediately, pare imediatamente. Eu não posso em 3 segundos, 1 segundo, meio segundo, sei lá quanto, eu não posso identificar o problema, analisar o problema e resolver o problema. Não vou ter tempo para isso. Então, o controlador trafegante tem que estar à frente do seu tempo. E isto, o cérebro tem que estar em estado de alerta. Opa, isso sai automaticamente. Mas só sai automaticamente se o cérebro estiver em estado de alerta. Parece que não era o caso, porque quando eu tenho uma distração, o estado de alerta, aí epinefrina é adrenalina. Parece que faltou adrenalina no cérebro do meu companheiro aí, do meu colega. Tá? Epinefrina. O cérebro do controlador de tráfego aéreo não pode estar em estado de distração. Dopamina. Quem tem que dominar é epinefrina. O que eu quero, não esquece esse negócio dos neuromoduladores, não, a questão não é essa. A questão é que o cérebro do controlador, do piloto, do médico, do engenheiro tem que estar excitado, tem que estar ativo. Eu não posso... O controlador não pode levar susto. Controlador, piloto não pode ser surpreendido. Eu não sabia que isso ia acontecer. Errou. Tem que saber antes. Professor Calazans, mas é humano. Não vai fazer crochê. Vai fazer outra coisa. Se não tem essa condição, eu falo isso porque eu
estava analisando com um grupo, dando aula para um grupo de juristas, e um determinado piloto não teve uma conduta que se esperava dele. E a aluna falou que ele era humano, merecia erro. Não. Ele pode até merecer erro, mas ele precisa ser trabalhado nesse sentido. Tá bom? Próximo episódio, então vamos lá, o controlador tem que reparar o erro. O controlador pode errar? Pode errar. Claro que pode errar. Só não pode deixar de reparar o erro. Esse é o problema. Esse ponto aqui para mim é importantíssimo. Então, o próximo episódio, para mim, pessoal, não perca o próximo episódio, porque tem um detalhe aqui que eu vou explicar que reparar o erro foi o que eu falei aqui, mas a pergunta é como reparar o erro? E muitos controladores sabem às vezes o que fazer, mas não sabem como fazer. Esse incidente poderia ter sido evitado, a decolagem, entre a autorização da aeronave e a viatura na pista, foi identificado isso aí. Episódio nexo causal é o que nós acabamos hoje. Nexo causal é relação de causa e efeito. A pergunta que eu faço é: a conduta do controlador deu causa ao resultado? Você que responde. O que fazer, como fazer? Tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. O que você faria quando detectou o controlador supervisor e o controlador controlador? O que você faria quando, aos 51 segundos, quando foi detectado que a aeronave estava autorizada a decolar com a viatura na pista? Você pararia a decolagem ou você tiraria o veículo? Ou ambas condutas? Lembrando que o supervisor deveria fazer uma coisa e o controlador outra. Lembrando que a viatura estava na HF, na frequência portátil, no rádio portátil, e a torre com o controlador. Você vê como que é as coisas? Pessoal, eu como controlador e como supervisor já passei por situações semelhantes a essa. Presta atenção que eu vou falar aqui, né? Mastermind. O que é mastermind? Mastermind é uma mente só, é uma cabeça só, é um cérebro só. Isso aqui é uma coisa magnífica. Na torre de controle, todos têm que estar com o mesmo pensamento, mesma frequência. Essas condutas tinham que ocorrer simultaneamente. Quando foi detectado o problema, o controlador não poderia ter congelado. Imediatamente, simultaneamente, concomitantemente, o controlador deveria parar, interromper a decolagem e o supervisor tirar a aeronave. Tinha que ser concomitantemente. Para que isso aconteça, todos, presta atenção que isso é maravilhoso, todos têm que estar na mesma frequência, mastermind, uma mente só. O que pensa o controlador supervisor tem que pensar o controlador operador. É a mesma. Isso é imediato, concomitante. Foi detectado, o controlador imediatamente, stop immediately. O Boeing para a decolagem imediatamente. Para a decolagem imediatamente. O supervisor, viatura, abandona a pista imediatamente. Livre pista imediatamente. Pronto, teria dado tempo. Mas não adiantava nada uma conduta separada da outra. Para isto, mastermind. Para isso, uma frequência só. Ainda que tivesse duas frequências, o supervisor falando em HF, o controlador em VHF com o supervisor em HF com o radinho com a viatura, o controlador em VHF com o controlador. Embora as frequências da comunicação fossem diferentes, a frequência do cérebro tinha que ser a mesma. Pessoal, e para alcançar isso, é muito CRM, hein? Mas vamos lá. O que fazer e como fazer? O que dizer? É o nosso próximo episódio de fraseologia. Lembrando que o nosso tópico aqui não é segurança de voo, embora esse assunto esteja relacionado, mas o nosso tópico aqui é perícia aeronáutica. Eu faço o convite para você fazer parte do nosso grupo, tá bom? Calazans Aviation. Ali você vai receber mais informações sobre vários cursos. Eu vou deixar os links dos outros episódios e o link também do grupo do professor Calazans. Os links dos demais episódios, do curso de perito aeronáutico online, assistência jurídica aos controladores. Então, nós temos aí um serviço muito interessante aos controladores. Nós entendemos que os controladores estão desassistidos juridicamente no Brasil.
Também a Academia Brasileira do Direito Aeronáutico. Sendo membro, você tem acesso a vários cursos, muitos deles sem custo adicional, mediante uma assinatura, você tem acesso a muitos episódios, a muitos outros documentários que não estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever, C, curtir, comentar e compartilhar. Para mais informações, calazanzaniel@gmail.com e o nosso telefone que é o Zap, 11 5511 986936733. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estudo com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.